Nesse módulo, então, a gente vai entender o que é um mineral, tá? Vocês já pararam para pensar o que é um mineral? Ele é todo fragmento de pedra? É a mesma coisa que cristal? Se eu pegar qualquer substância natural agora, vai ser um mineral? Ele pode ser fabricado em laboratório? Tem que ser antigo? A gente vai ver isso agora na definição de um mineral. Né? Definição mais ampla, mais aceita, é que mineral é uma substância natural, homogênea, sólida, de composição química bem definida, variando dentro de certos limites, né, estabelecidos, com um arranjo atômico ordenado, que pode estar expresso numa forma geométrica externa e que seja formada por processos inorgânicos. Eu destaquei aí para vocês, né, os diferentes critérios de um mineral. E a gente vai agora, nesse módulo, então, desconstruir essa definição. A gente vai entender melhor o que cada pedaço dessa definição quer dizer. Do começo, uma substância natural, tá? Isso quer dizer que os minerais devem ser resultados de processos formativos naturais, tá? Exclui-se da definição de mineral toda substância fabricada pelo homem. Tá? Por que tem essa restrição? Porque hoje em dia a ciência já consegue, né, ela já permite criar minerais em laboratórios, né? Pegando, por exemplo, um diamante, né? Se eu quiser transformar, cremar um parente, transformar num diamante, eu consigo, a gente já tem tecnologia para isso, né? Pensando em questões mais simples, né? Tem aí o exemplo que eu trouxe, né, do sulfato de cálcio, né? Se é uma substância natural, formada pela natureza, sem controle do homem, ele é chamado de mineral anidrita, mas se ele é formado em laboratório, ele é chamado de sulfato de cálcio. Né? Nesse caso, né, de um mineral preparado em laboratório, ele não é um mineral. Né? Eles podem ser chamados de minerais sintéticos, tá? Principalmente pensando em gemas. A gente tem rubi sintético, né, um óxido de alumínio, esmeralda sintética, né, um silicato de berílio com cromo e alumínio, diamante sintético, como eu falei para vocês, né, que embora apresentem a mesma composição química, né, do que as substâncias, os compostos encontrados na natureza, eles não são considerados minerais porque não vão refletir as condições naturais que foram formados. Né? A análise desse composto criado em laboratório não vai nos contar nada sobre a distribuição dos elementos químicos na crosta. Né? Como esses minerais não são só fonte de elementos químicos, né, em matéria química para as indústrias, eles também fornecem conhecimento sobre o planeta, né? Minerais têm que ter uma formação natural. Mineral é uma substância homogênea, tá? E por substância homogênea, a definição quer dizer que não pode ser fisicamente subdividido em componentes químicos mais simples, tá? Então a sua composição química ela se mantém a mesma por todo o seu volume, independente do local amostrado. Tá? Isso quer dizer que a calcita quebrada aqui da imagem não deixou de ser uma calcita porque quebrou, né, em outros fragmentos, né? Ela não se fragmentou em minerais diferentes. Né? O diamante não deixa de ser um diamante porque eu dei uma martelada nele. Né? Ele vai perder valor, certamente, ele vai perder valor, mas ainda assim será um mineral diamante. Né? Ele não vai virar outro mineral de carbono, a grafita, por exemplo, porque eu martelei. Né? Se eu triturar o diamante e deixar ele num pó bem fino, ele não vai se transformar em outro mineral. Ele não vai ser grafita, por isso. Tá? Todos esses fragmentos vão apresentar mais ou menos a mesma constituição química. Tá? E vão ter o mesmo ângulo entre faces característico do mineral. Se eu pulverizar, essa identificação só vai ser mais difícil de ser feita. A gente vai precisar de aparelhos com um nível de medição mais focado, tá? Mas ainda assim vai ser possível de identificar. É uma substância sólida, tá? E aí ela exclui da definição gases e líquidos, tá? Isso porque substâncias no estado líquido, gasoso, coloidal, outros estados da matéria, né, que não vão apresentar uma estrutura interna bem definida, tá? A gente vai falar mais um pouquinho mais para frente sobre isso. Né? E aí com exceção do mercúrio nativo. Tá? O mercúrio nativo ele é um líquido, né, na superfície terrestre, e aí ele é considerado um mineral. Tá? É o único. Não confundam aí o termo água mineral, tá,
nessa definição de mineral. Tá, professora? Mas então tá usando errado. Tá. O termo água mineral, ele é um termo comercial. Tá? Ele é um termo para água de fontes naturais ou de poços que é vendida engarrafada. Né? A rigor, seriam águas com uma composição química ou propriedades físico-químicas distintas dessas águas comuns, né, essa de torneira, com características que lhe confiram uma ação medicamentosa. Mas no dia a dia a gente acaba usando o termo água mineral para pedir água de garrafa e não água de torneira. Né? Só um parênteses aí na aula. Tá? Então, de acordo com alguns autores, a água no estado líquido ou no vapor não é considerada um mineral. Entretanto, a água no estado sólido, tá? O gelo, se formado em altitudes elevadas, né? Aí a formação de flocos de neve, né? Pelo acúmulo de gelo em geleiras, tá? Como ele vai ter esse ordenamento atômico que os sólidos apresentam, tá? Veja aqui, né? Essa simetria hexagonal, tá? Desse floco de gelo, tá? Isso mostra que tem um ordenamento dos átomos, tá? Então, nesse caso, vai constituir um mineral, pois foi formado por processos naturais. O caso do gelo formado na forminha aqui do congelador de casa, não, porque ele não é formado por processo natural, tá? Minerais têm uma composição química bem definida, né? Eles vão ter uma composição química conhecida, bem definida, que pode ser expressa por sua fórmula mineral, tá? Que é essa fórmula específica, química aqui específica, tá? Que sempre acompanha o nome do mineral, tá? Ou seja, os minerais de uma mesma espécie sempre têm a mesma composição, né? Podendo ser constituídos aí por um elemento ou por um composto químico, tá? A pirita, formada por ferro e enxofre, né? O sulfeto de ferro. O quartzo, por silício e oxigênio, né? A sílica, né? O quartzo, ele, como raramente contém outros elementos, é conhecido como uma substância pura, tá? Mas a maior parte dos minerais não possui essa composição química fixa, bem definida, tá? E a quantidade e os elementos químicos que constituem podem variar. E é por isso que a definição de mineral admite que a composição varie dentro de certos limites. Isso é, substituições catiônicas são admitidas. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo da dolomita, para explicar o que é isso. Tá? A dolomita é um carbonato de cálcio e magnésio, cuja fórmula é expressa por CaMgCO3,2. Tá? Contudo, depois de várias análises químicas de dolomitas formadas a diferentes idades e diferentes partes do globo, a gente vê que a maior parte dos cristais de dolomita não ocorre como um carbonato puro de cálcio e magnésio. Eles contêm quantidades consideráveis de ferro e manganês em substituição do magnésio. Tá? Então, a fórmula mais geral da dolomita, para expressar essa variabilidade química admitida pelo mineral, é expressa por cálcio, né? Aí entre parênteses, magnésio, ferro, manganês, indicando, tá, que todos esses elementos podem estar se substituindo na constituição, né, na composição da dolomita. Ah, professora, pode ter um berilo entrando aqui? Não, não pode. Tá? Varia dentro de certos limites. A quantidade de magnésio, ferro e manganês que pode se substituir muitas vezes é limitada, tá? Não é ampla, eu não posso substituir todo o magnésio por ferro, tá? Então, por isso que tem essa limitação na definição de mineral. Tá? A fórmula, né, ideal, né, é cálcio, magnésio e carbonato de cálcio e magnésio, tá? Tem aí a proporção de 1:1:2, né? E a dolomita com substituições também mantém essa ordem, né, de 1:1:2, tá? Então, em outras palavras, as razões atômicas gerais nas fórmulas permanecem as mesmas, mesmo quando existe essa variação na composição química. Tá? Outro exemplo de variação composicional que os minerais apresentam é bem expresso pelo exemplo da olivina. Tá? A olivina é um grupo de minerais que tem aí uma série, tá? Alguns minerais do grupo da olivina
são constituídos aí por silicatos de magnésio e ferro, tá? Com a fórmula aí química MgFe2SO4, tá? Isso quer dizer que na composição, né, dos minerais do grupo da olivina, né, da forsterita e da faialita, eu vou ter um mineral que vai ter uma composição só de ferro, que é a faialita, né, e outro que eu vou ter só magnésio, que é a forsterita. Tá? Então, aí eu posso ter, né, essa substituição atômica total, né, entre um elemento por outro, sem que isso mude muito a estrutura do mineral. Tá? Então, essa é outra variação composicional admitida nos minerais. O próprio quartzo, eu falei que era uma substância pura, mas ele pode não ter uma composição tão pura assim, tão fixa. Tá? Ele pode admitir a entrada de ferro, de manganês, de cromo. E essa variação química não transforma em outro mineral. Né? A fórmula clássica, né, do quartzo é CO2. Mas quando a gente faz a análise química, ele vai ter quantidades mínimas, insignificantes de outros elementos, mas que vão ter um impacto em algumas propriedades deles. Mas a estrutura ainda vai ser um quartzo. Tá? O predomínio das propriedades desse mineral ainda vai ser de um quartzo. Tá? Essa variação química não transforma em outro mineral, apenas confere a ele algumas propriedades distintas. Nesse exemplo que eu dei do quartzo, vai resultar em cores diferentes. Né? Vai ser cinza para o ferro, amarelo para o manganês e verde para o cromo, se eu não me engano. Minerais têm um arranjo atômico interno ordenado. Era isso que eu estava me referindo quando eu falei que só sólidos têm uma estrutura interna bem definida. Né? Os sólidos eles podem ter uma organização dos seus átomos, mas nem todos os sólidos vão apresentar esse arranjo atômico ordenado. Tá? Nessa figura que eu trago aqui para vocês, né, mostra essa diferença entre a organização de um composto químico, né, de um cristal, à esquerda, tá? E à direita, a do vidro, representando aqui um sólido amorfo. Amorfo é o termo que designa sólidos sem estrutura ordenada. Tá? Isso acontece, entre outras razões, porque ele solidificou muito rápido, tá? Ele não cristalizou, tá? Ele solidificou apenas, antes dos átomos se organizarem. Tá? Então, eles vão formar essa estrutura irregular aqui, sem um padrão, sem uma repetição. No caso dos minerais, esse agrupamento dos íons, tá, dos elementos que constituem, forma um empacotamento que assume esse padrão geométrico regular, repetitivo e estável, que pode ser identificado. Estável, porque nós sabemos, né, que a ausência ou a presença de empacotamento e qual é o tipo de empacotamento vão ser fatores que vão influenciar na energia do material e, consequentemente, na sua estabilidade. Tá? Quanto mais próximos os átomos estiverem, né, como aqui na figura em vermelho, né, de materiais cristalinos, né, de minerais, essa ligação vai favorecer um estado de menor energia. Né? Quando a gente tem um sólido cristalino com um arranjo atômico ordenado, há pouco espaço entre os átomos, né? Comparem aqui esses dois arranjos. O empacotamento ele é regular, vejam que ele tem posições específicas de onde os átomos se encontram, tá? E são repetidos. Tá? Isso vai gerar materiais mais densos. Vendo aqui no gráfico em vermelho, isso também faz com que a energia diminua, e diminuindo a energia, o material vai ganhar estabilidade. No caso do sólido amorfo, está representado aqui em azul, não apresenta esse ordenamento atômico, a gente percebe esses espaços aqui na estrutura do mineral, a gente não vê esse padrão ordenado, repetitivo. Aqui no diagrama de energia, a gente percebe que esse material não está na sua energia mínima, quando comparado aqui com o sistema cristalino bem regular e organizado. Tá? Então, minerais são mais estáveis do que materiais não cristalinos, do que materiais amorfos. Esse arranjo atômico, tá, nada mais é do que moléculas, átomos dispostos sistematicamente e organizados tridimensionalmente, tá, em um agrupamento geométrico. Tá. Essa organização dos átomos em um padrão geométrico regular e repetitivo é chamado de estrutura cristalina. E, às vezes, sob condições favoráveis, tá, de formação dos minerais, essa geometria atômica se manifesta exteriormente
constituindo sólidos geométricos, constituindo cristais. Tá? Então, no exemplo que eu trago aqui para vocês da estrutura cristalina do sal de cozinha, né, o NaCl, ele é chamado de mineral halita. A gente vê que a estrutura cristalina é representada por um cubo, tá, limitado aqui por essas linhas de cor laranja, né, que é refletida nessa forma externa do mineral, mostrado aqui na imagem da direita. Tá? Esse cubo maior, ele é formado a partir da repetição desse outro cubo menor, né, delimitado aqui em azul, que é a célula unitária, né, a unidade mínima da estrutura cristalina. O cubo em azul ele é o menor cubo possível, né, é a unidade estrutural mínima desse mineral. Tá? A gente vai ver mais para frente, tá, em outras aulas, detalhe dessa questão da célula unitária na aula de cristalografia. Por enquanto, só lembrem que todo cristal tem estrutura cristalina, ou seja, o arranjo interno ordenado e repetitivo. E isso vai limitar a variação composicional dos minerais. E a definição termina, né, falando aí que minerais são formados por processos inorgânicos. E aí, conforme esse critério, né, carbonato de cálcio, né, mineral calcita, tá, que se forma por precipitação química lá no fundo dos oceanos, está lá se formando atualmente, ele é considerado um mineral. Mas o carbonato de cálcio, presente nas conchas calcárias de moluscos ou de estruturas carbonáticas de recifes, né, de corais atuais, não são considerados mineral. Tá? E aqui vocês podem achar alguma divergência na literatura, tá? Essa questão de minerais formados por processos inorgânicos está deixando de ser um consenso. Tá? Algumas escolas já estão admitindo minerais biogênicos, que seriam minerais formados por processos orgânicos. Mas aí tem uma restrição, tá? Eles admitem a existência de minerais biogênicos, tá? Que seriam sólidos cristalinos orgânicos, formados, né, por processos orgânicos e que tenham algum processo geológico na sua história. Tá? Então, no exemplo que eu dei das conchas de moluscos atuais na praia, não são considerados minerais, eles não são minerais biogênicos. Mas conchas de molusco de milhões de anos atrás e que hoje são constituintes de rochas, tá? Elas passaram por um processo geológico, elas são consideradas, tá, por muitos autores como minerais. Aqui, nessa disciplina, a gente vai admitir, tá, essa definição de minerais biogênicos. Tá? Então, lembrem que aqui, né, os... meu Deus. Os minerais, tá? Quando a gente vai falando de minerais, eles podem ser formados por processos inorgânicos e orgânicos, tá? Admitindo aí essa existência de minerais biogênicos, tá bom? Um termo aplicado para quando uma substância natural é amorfa, né? Não tem essa organização cristalina típica dos minerais, ou então que seja de ocorrência natural, mas de origem orgânica, recente, né? Que não tem uma história geológica, a gente usa o termo mineraloide, tá? Para qualquer substância que não atenda a todos os requisitos previstos na definição de mineral, né? Que seja uma substância de ocorrência natural, semelhante ao mineral, né? Uma composição parecida, né? Uma constância de composição química, né? E ainda assim são de interesse de estudo da mineralogia, né? Principalmente por terem forte relação com minerais e rochas, a gente acaba usando o termo mineraloide. Um exemplo bem comum, tá? O exemplo é a obsidiana, tá? Ela é vidro vulcânico, é um material amorfo, tá? Ele não tem um arranjo interno ordenado, formado pelo rápido resfriamento de lava. Tá? Então, quando a gente tem um derrame de lava, né, um derrame vulcânico, a gente tem uma taxa de resfriamento muito alta. Né? Ele tem uma troca de calor com o meio, por estar aqui na superfície, muito alta. Então, esse material está lá fundido, a temperaturas aí de 1.400, 1.700, 700 graus, é expelido aqui nessa superfície, né, que a gente está aí, ambiente de superfície terrestre de 25 graus, né, em média. Aí. Vai ter um resfriamento muito rápido. Nisso, não vai dar tempo
né, dos átomos se organizarem, né, criarem essa estrutura cristalina e vai formar um mineral amorfo, mas ele é derivado de um processo geológico, ele vai estar associado provavelmente a outras rochas, a outros minerais, então ele pode ser chamado aí de mineraloide.